Oi, gente. Agora falar sobre os operadores lógicos, que são o AND, o OR e o NOT. Imagino que a maioria já deva conhecer eles, né? Talvez só seja uma sintaxe diferente de outras linguagens, mas é bem simples como eles funcionam. O AND, ele é o operador lógico e, né? Ele só é verdadeiro quando ambos os valores forem verdadeiros. O OR, o operador lógico ou, ele só é falso quando ambos são falsos. E o NOT, né, que é a inversão, ele vai inverter o valor lógico da variável que você passa. Um detalhe importante em Lua é que só existem dois valores que são falsos, que possuem valor lógico falso, que é o próprio false, né, o valor booleano false, e o nil. Nil também é false. Todo o resto é considerado true. Isso inclui o zero, tá? Então o zero não possui valor lógico, que nem é em várias outras linguagens. E também a string vazia, ela também possui valor lógico verdadeiro, tá? Então isso é diferente de outras linguagens, então ficar atento a esse detalhe. Os operadores em Lua, eles também são eles têm curto-circuito, que é o que a gente chama, né? Que ele só vai fazer a segunda operação se necessário. Então, por exemplo, se você está usando um AND e o primeiro valor é falso, ele nem vai avaliar a segunda expressão. Porque se você tem falso e qualquer outra coisa, não importa o que seja essa coisa, o resultado sempre é falso, né? Mesma coisa para o OR. Se o primeiro valor é verdadeiro, ele nem vai avaliar o segundo, tá? Então isso é útil tanto para questão de otimização, quanto para evitar alguns problemas, tipo divisão por zero. Você pode primeiro ver se o dividendo é zero e daí depois fazer a divisão. Desse jeito, como ele primeiro está vendo se é zero, se for zero ele nem vai fazer a divisão. Né? Então essa é a função do curto-circuito. E uma outra característica de Lua, que até é presente em algumas outras linguagens, mas isso é um assunto um pouco mais complicadinho, é que os operadores lógicos também podem ser usados com outros valores para poder fazer algumas coisas. Não precisa ser usado apenas valores booleanos. Acho que vai ser mais fácil com os exemplos, mas a ideia é assim. O OR, né, a gente sabe que se o primeiro valor é verdadeiro, ele já para. Então, se você usar aqui, por exemplo, valores normais que não são booleanos, né, tipo 10 OR 20, ele vai fazer o seguinte: 10 possui valor lógico verdadeiro, então ele não vai nem avaliar o resto e vai retornar 10. Porque 10 possui valor lógico verdadeiro. E é isso. Então você pode usar o OR meio que para esse tipo de expressão. Isso não parece muito útil por enquanto, mas isso é bem interessante, principalmente quando a gente fala de parâmetros opcionais em funções, que é um assunto lá para frente. Aqui, por exemplo, né, essa aqui é uma expressão de erro, então se ele executar isso, o programa para imediatamente. Só que como aqui tem um OR, isso aqui é verdadeiro, né, ele vai ver isso aqui é verdadeiro, nem vai executar isso. Então isso aqui não dá erro, ele retorna 10. Agora aqui, como o primeiro é falso, né, nil é falso, ele vai ignorar isso e vai executar o segundo. Daí ele vai retornar o segundo. Então o OR ele funciona assim, né, quando você usa valores que não são necessariamente booleanos. Se o primeiro for verdadeiro, ele vai já dar o primeiro, caso contrário, ele vai dar o segundo valor. E o AND é o contrário. Então aqui, se o primeiro valor for falso, né, ele vai imediatamente parar e vai retornar ele. Então deu nil, né, porque é um AND. Agora, por exemplo, aqui embaixo, o primeiro é verdadeiro, então ele vai executar o segundo. Então vai retornar 20. Tá? Então, de novo, esse assunto aqui de operadores lógicos com outros valores que não são booleanos pode ser um pouquinho mais complicado de entender, mas isso tem algumas aplicações bem úteis.